Nós vamos continuar essas quartas-feiras, sendo cada quarta-feira uma razão específica para agradecermos a Deus. Os meios de graça. Os meios de graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, de sua morte. Através dos meios da graça, Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas necessárias à vida. Ou seja, os meios de graça são os recursos visíveis e comuns que Deus usa para trazer a vontade dele sobre a nossa vida, para nos edificar, nos abençoar, para nos conceder a orientação, disciplina, tudo isso aí que nós vemos. E um dos meios de graça, que é um meio comum e visível que Deus usa para nos abençoar, é a oração. A oração é um desses meios comuns e visíveis que Deus utiliza para nos abençoar. É aquilo que nós entendemos a partir de 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, por mediação de Cristo, Ele nos abençoa, é Ele que nos concede graça, é Ele que nos dá instrução, disciplina e orientação necessária. E quando nós muitas vezes olhamos a oração como algo sobrenatural, na verdade a oração é uma atitude natural, recurso visível e comum. Então aí nós vemos a importância da oração. Nós já falamos várias vezes aqui sobre isso. É o meio pelo qual Deus vai fazer real a sua vontade sobre a nossa vida. Então quando eu oro, eu tenho a certeza que Deus ouve a minha oração e Ele responde a oração trazendo a realidade dele para a minha vida. Por isso é fundamental nós praticarmos uma vida de oração. E a oração tem várias formas de você orar. Por exemplo, o louvor como expressão de puro amor a Deus. Olha o que diz Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O louvor é uma das maneiras de falarmos com Deus. Quando você lê os salmos, por exemplo, você vai encontrar diversos salmos que vêm com título: salmo de louvor a Deus, salmo de louvor pela fidelidade, salmo de louvor pelo livramento. Vários salmos que expressam, ou seja, essa gratidão nossa pelo amor de Deus em relação à nossa vida. Então, quando nós cantamos louvores, nós também expressamos esse amor para com Deus. E louvor significa literalmente elogio. Então você elogia Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mas também ações de graça como expressão de gratidão a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Outra forma de orar é rendendo graças ao Senhor, reconhecendo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Então nós louvamos pela ação de Deus e nós agradecemos pela bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. E aí você também vai encontrar diversas expressões na Bíblia que rende graças a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Uma outra forma de oração que é a confissão do pecado, como expressão da santidade de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João 1:9. A outra maneira que nós podemos falar com Deus é confessando a Ele os nossos pecados. E por que nós o fazemos? Porque nós entendemos que Deus é um Deus santo e nós queremos andar com esse Deus santo. E é preciso então confessar a Ele os nossos pecados para que sejamos perdoados e assim tenhamos mais intimidade com Deus. Então, outra maneira de você falar com Deus é confessando os seus pecados. Uma outra maneira de falar com Deus, intercessão, como expressão do amor para com o próximo.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Outra maneira que nós temos para que possamos falar com Deus é esquecendo um pouquinho da gente e expressando amor para o nosso próximo. É exatamente você aprender a interceder pela vida do outro. É literalmente se colocar no lugar do outro e falar com Deus. Então, quando nós falamos com Ele, uma das maneiras de falar é em favor do nosso semelhante. Outra maneira de falar com Deus, petição e súplica, como expressão de nossa dependência. Olha o que Jesus diz em João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza que receberemos da parte de Deus. Então é em nome de Jesus que nós demonstramos o quanto nós dependemos dele. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. E petição e súplica, petição é quando você faz algo baseado em uma lei que favorece você. Então, se você tem uma lei que favorece você, você entra com uma petição para que você possa ter o seu direito adquirido. Por exemplo, a Constituição diz que o governo cuida dos seus. Então, nós temos a nossa saúde assegurada pela lei. Então, quando tem um remédio, e aí o governo fala, não vai me dar aquele remédio, por questão de não estar à disposição do SUS, é muito caro, você entra com uma petição. E o que você vai requerer? É direito seu receber o remédio. E aí você entra com uma petição. Quando nós olhamos a petição em relação a Deus, não que nós vamos exigir algo, mas o próprio Deus revela que vai dar aquilo em nosso favor. Então, por exemplo, o pão nosso de cada dia, Ele promete sustentar aquilo que é necessidade nossa diária. Então, baseado nisso, eu falo com Deus e peço. Súplica é quando nós entendemos que precisamos de um favor literalmente merecido. Eu não mereço aquilo, mas eu vou suplicar para que eu possa obter. Então, é a maneira que nós também falamos com Deus. Outra maneira, adoração como expressão da reverência para com Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É o que Jesus diz à mulher samaritana em João 4, 23. Qual que é a diferença da oração de louvor e da oração de adoração? De louvor, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Aquilo que Deus tem feito em nosso favor, nós o elogiamos através do louvor. Então nós falamos assim: obrigado a Deus, porque o Senhor tem me concedido o pão de cada dia, o Senhor tem sido fiel para com a tua palavra. Eu estou elogiando esse Deus. Adoração, eu adoro por aquilo que Deus é, independente do que Ele faz em meu favor ou não. Adoração é uma atitude nossa em relação ao que Deus é. Por isso que é uma expressão da nossa reverência para com Deus. Então, quando nós estamos adorando a Deus, não porque Ele nos deu algo, mas pelo simples fato que Ele é Deus. E aí nós entendemos que existem várias razões e várias formas de falar com Deus, mas apenas o caminho para ser ouvido por Ele, Jesus, o Cristo. Porque o próprio Cristo vai dizer em João 14,6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há várias maneiras de se falar com Deus, mas apenas um caminho para sermos ouvidos por Deus. Então nós podemos louvar, podemos agradecer, podemos interceder, podemos suplicar, pedir algo. Isso, variadas maneiras de oração, mas apenas um meio, que é Jesus Cristo. O que nós temos como condições diante da oração? Primeiro, somos ouvidos por Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Essa é a primeira convicção que nós temos que ter, que nós somos ouvidos por Deus. Por que é importante lembrar sempre disso? Às vezes você conversa com pessoas de uma outra fé, uma outra religião, e eles dizem assim: não, mas eu peço outros intermediadores, porque imagina, Deus ouviu um pecador como eu. A Bíblia diz isso, que por meio de Cristo Jesus, o que nós falamos com Deus, Ele ouve a nossa oração. A segunda convicção que nós temos, que nós somos respondidos por Deus. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5,15. Essa é a outra convicção que nós temos que ter. Esse Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, não é um Deus que fica alheio àquilo que está acontecendo, pelo contrário, é um Deus que irá responder cada uma das nossas orações. Outra convicção que nós temos, que nós somos alvos da graça de Deus. Salmo 66:20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem me aparta de mim a sua graça. Terceira convicção, que nós somos alvos dessa graça de Deus. Por quê? Por exemplo, você faz uma oração de confissão. Você está assumindo a sua culpa diante de Deus. Agora imagine, você assumir a culpa diante daquilo que você fez e diante daquele que pode incriminar você. Você chega para o juiz e fala assim: sim, eu roubei. O que você vai receber? A condenação do seu ato. Mas quando ele fala da questão da graça de Deus, é que Deus não vai dar aquilo que nós merecemos, mas Ele vai dar aquilo que nós não somos merecedores. Por isso que é importante saber que Deus responde segundo a sua graça. São essas as convicções que nós temos. Somos ouvidos por Deus, respondidos por Ele, e Ele responde segundo a sua graça para cada um de nós. Mas em que temos dificuldades de agradecer a oração? É interessante que uma das coisas que nós deixamos de fazer é agradecer o privilégio que nós temos de orar. Primeira dificuldade: apesar de orarmos, acreditamos que conseguimos por méritos. É interessante isso. Você ora, e quando você recebe a resposta da sua oração, a gente acha que conseguiu pelo nosso esforço, porque a gente deu um jeito diferente para fazer. Hoje de manhã, vem o Facebook tem aqueles lembranças, né, de alguns tempo atrás e traz, e aí vem uma lembrança de 2013, no dia de hoje, 15 de novembro de 2013, quando nós convocamos a igreja central um culto especial de oração pela nação, 4 anos atrás. E aquilo que pensando assim, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, e aí o quanto se dá mérito a atitude do Moro, a atitude da Polícia Federal, tudo que está acontecendo. E eu fiquei pensando assim, o quanto que nós conquistamos com a oração, mas acreditamos que isso é mérito nosso, o que estamos fazendo. Segunda realidade que nos dificulta agradecer: construímos nosso bem-estar, mas não uma relação com Deus. Nós começamos a pedir a Deus aquilo que nós entendemos que é necessário para que nós estejamos nesse bem-estar da vida, mas esquecemos o mais importante, que é uma construção de relação pessoal com Deus. Então nós estamos conversando com Ele, criando um vínculo com Ele, mas apenas pensando no nosso bem-estar, e não conseguimos agradecer o privilégio de falar com Deus. Terceiro, compreendemos o privilégio da oração, mas relembramos apenas na dificuldade. Nós sabemos que é um grande privilégio de poder falar com Deus, mas é na hora que o calo aperta, é na hora que o problema surge, que nós lembramos que é um privilégio de poder falar com Deus. E aí nós não agradecemos o privilégio da oração, porque só lembramos dela quando a situação está
complicado e a principal dificuldade nossa. Agradecemos a bênção recebida, mas não o fato de termos sido ouvidos por Deus. Pensou nisso? Que nós agradecemos aquilo que Deus nos deu. Deus, eu quero agradecer porque o pão que eu pedi está à minha mesa. Eu quero agradecer porque a bênção que eu esperava em relação ao meu filho eu recebi. Então eu foco apenas a bênção que Deus me deu. Mas eu não foco o fato de ter sido ouvido por Deus. E quando a gente olha os Salmos, nós aprendemos a cultivar a gratidão por sermos ouvidos. Aprendemos a fazer isso com os Salmos. Aprender a agradecer o fato que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem o poder nas mãos, o Deus que controla todo o universo, esse Deus ouve a nossa oração. Olha o que diz o Salmo 6:9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ele recebe o livramento na sua vida, mas o grande fato que ele está agradecendo é que o Senhor ouviu a sua súplica. O Salmo 116, versículo 1 e 2: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A razão pela qual ele ama o Senhor é porque o Senhor ouviu a sua voz. E o Salmo 66: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. O que nós precisamos aprender a cultivar na nossa vida todos os dias é o privilégio de sermos ouvidos por Deus. Esse Deus, Ele responde às nossas orações, Ele tem abençoado a nossa vida, a nossa família, Ele tem cuidado de nós, mas o maior privilégio que nós temos é sermos ouvidos por Deus. Tantos aí acreditam em falsos deuses que têm ouvidos e não ouvem, e nós temos o Deus verdadeiro, esse Deus que cuida de todo o ser humano, esse Deus que controla todo o universo. Ele nos convida a entrar no quarto, porque Ele ouve a nossa oração. Queridos, aprendamos então a cultivar a gratidão por sermos ouvidos por Deus. E eu acho interessante isso na vida de Jesus. Quantas vezes que Jesus, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, vocês lembram o que Ele disse diante do túmulo fechado? Porque me ouvisse, porque eu sei que o Senhor me ouve. Porque o Senhor me ouviu. Porque ouvistes? Fala, Senhor, que o Senhor ouça. Eu sei que o Senhor me ouve, mas para que todos saibam que o Senhor me ouve. O foco de Jesus não era o fato de Lázaro se ressuscitar, mas era exatamente saber que Deus ouvia o seu pedido. Queridos, que nós possamos então aprender a cultivar a gratidão pelo fato que nós somos ouvidos por Deus. Amém? Vamos colocar em pé?